A retórica é a maneira de como se expressar bem diante de público. E para falar sobre esse assunto, conversei com diversas personalidades de áreas diferentes, para saber como elas utilizam em seus discursos. O discurso depende, ele vai ter os efeitos dele, o que ele vai produzir, vai depender de quem está o emitindo e qual a intenção de estabelecer esse mesmo discurso. E essa avaliação do que ele provoca vai ser a partir do que ele se propõe e de quem está propondo esse mesmo discurso. O professor de Linguística, Alex Araújo, fala sobre as definições da retórica dentro da ótica de Platão e Aristóteles. Geralmente, Platão vai trabalhar com a retórica como ela sendo de desprestígio, ou seja, uma arte de manipular as pessoas, ou seja, de manipular o auditório. Enquanto que para Aristóteles, a retórica ela é vista como uma arte de falar bem. Isso é uma forma de você agendar de forma correta argumentos dentro de um determinado discurso. Exemplo de persuasão é sempre quando você quer fazer a pessoa crer em algo. Ou seja, quando eu falo em Deus, eu quero que você creia, eu não preciso provar que aquilo realmente seja de verdade. Quando você usa um argumento racionalizador, você está tentando fazer com que a pessoa saiba. Um exemplo disso é a nova propaganda da Coca-Cola. Existem razões para acreditar. Ou seja, ela apresenta inúmeros argumentos para provar que é muito melhor você tomar uma Coca-Cola do que você, por exemplo, ter uma arma, do que você ser um preconceituoso, entende? A professora de Ciência Política, Laure Nunes, destaca a importância da retórica no campo da persuasão. A retórica ela tem como objetivo principal obter a persuasão, persuadir aquele público. Então, muitas vezes, a retórica ela se diferencia da argumentação correta e válida. Você pode ter um orador que tem uma retórica excelente e, no entanto, incorra em argumentos inconsistentes. Isso é bastante comum. Então, é muito importante fazer essa diferenciação. A argumentação válida, ela não necessariamente ela vai ser uma argumentação retórica persuasiva. Até porque ela vai sempre envolver argumentos racionais, sempre em premissas racionais, em dados estatísticos, e nunca em apelos emocionais e considerações sobre qual público você está dirigindo a argumentação. O delegado Charles Nascimento fala da retórica no universo do direito. Da onde surgiram essas regras que regulam a nossa sociedade? Desde que época existem e para que servem? Para isto, nós, operadores do direito, usamos de forma importantíssima o instituto ou o instrumento chamado retórica. A oralidade não vem ser um instrumento apenas da política. A oralidade é uma forma de expressão social que tem suma importância, inclusive para nós, operadores do direito. Para finalizar a temática retórica, também conversei com o professor doutor em letras, Marcelo Rocha. A retórica é a arte do discurso, a arte de um discurso bem ornamentado, bem articulado, um discurso que não se volte só para a questão do conteúdo, mas que tenha um cuidado também do como se fala, o como ele deve ser expresso. E não só o que se diz, mas também o como se diz. Então é uma articulação entre esses dois elementos aí. A comunicação, claro, que é importante, mas não só a comunicação, mas o tema, a temática da qual ela é tratada.